O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à liturgia onde nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Depois de manifestar a ignorância dos fariseus e dos saduceus, que pedem um sinal no céu para colocar Jesus à prova, isso Mateus 16, de 1 a 4, e de alertar discípulos para não seguir o ensinamento desses dois grupos judaicos, Jesus vai revelar sua identidade para os seus discípulos. Porém, é importante lembrar que o que está em jogo não é a identidade de Jesus, mas a identidade dos discípulos. É a comunidade que parece estar em crise. Porém, Jesus quer ser reconhecido. Esse é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta dos discípulos não vai constituir Jesus, mas vai, ou não, constituir o verdadeiro discipulado. Quem dizem ser o Filho do Homem? O leitor do Evangelho de Mateus já viu esse termo nas palavras do próprio Jesus de maneira misteriosa, porém ligada à sua missão, como em Mateus 10, 23, e de maneira aberta, designando a si mesmo, Mateus 11, 19. Os seus discípulos, que estão próximos, sabem que Jesus é o Filho do Homem. Mas aqueles que estão fora, os homens, as outras pessoas, não conhecem a identidade de Jesus. João Batista, Elias e Jeremias. Algumas tradições religiosas populares que estão em jogo nessa resposta do povo, que tem esses homens como figuras importantes com certeza. Herodes Antipas, diante da fama de Jesus, havia dito aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Quanto a Elias, havia uma profecia judaica que falava de sua chegada antes do grande dia do Senhor, quando seria manifestada toda a justiça divina diante dos pecadores. Também com relação a Jeremias, havia uma grande tradição popular falando ao seu retorno. Então é normal que, frente à pergunta
se encontre essas referências. Porém, não se trata de Jesus. Às vezes sabemos quem é o santo, sabemos quem é tantas figuras em nossa comunidade e não sabemos tanto de Jesus, pelo menos em atitudes, em ações, no segmento. Por isso a pergunta se volta diretamente agora para nós, lideranças. E vós, que dizeis quem sou eu? Primeiro Jesus pergunta aos discípulos a opinião que o povo em geral tem sobre ele. Não são seus seguidores e não estão próximos? Então a pergunta é dirigida agora aos discípulos, sugerindo que a resposta do seu grupo mais íntimo não pode ser a mesma resposta do povo em geral. Sua resposta deve nascer da experiência pessoal com Jesus, fruto do caminho que faziam com Jesus. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? É a única vez no texto de Mateus que Jesus chama Simão por seu nome composto, Simão Pedro. Com isso aparece que Mateus quer acentuar o papel deste discípulo no grupo dos 12. Mais que isso, a resposta cheia de sentido que reconhece em Jesus o Messias já havia aparecido na boca dos discípulos pouco antes desta passagem. Na ocasião que Jesus caminha sobre as águas, os que estavam no barco se prostraram e dizem: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas nesse evangelho, Pedro tem um papel importante. Ele mostra que o verdadeiro discípulo íntimo de Jesus é capaz de reconhecê-lo em sua intimidade, manifestando sua capacidade de compreender a missão de Jesus, também escutar do Mestre algo sobre sua própria missão. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. O ministério público de Jesus está no momento decisivo. Pedro e os demais discípulos reconhecem Jesus como o Messias e o Filho de Deus. A partir daqui, eles poderão ser iniciados naquele conhecimento de Jesus que só quem ama pode receber. De fato, só amamos o que conhecemos e só conhecemos o que amamos. Porém, ainda falta um caminho grande para que os 12 compreendam a profundidade do título que Pedro confere a Jesus, o qual, mesmo depois da ressurreição, alguns parecem não ter entendido. De qualquer forma, reconhecer Jesus como o Messias e o Filho de Deus é o centro da nossa fé. O papel de Pedro, por outro lado, é o de pedra, sobre a qual se levanta a comunidade dos discípulos de Jesus. Essa pedrinha é a primeira pedra. Nesta festa de São Pedro e São Paulo, somos convidados a entrar na intimidade de Jesus. Pedro é modelo de discípulo e nos leva ao centro de nossa fé, reconhecer Jesus como Cristo. Também lembramos do importante papel de Pedro na comunidade primitiva, nas primeiras comunidades. A igreja precisou de alguns séculos para ligar estavelmente esta palavra de Jesus a Pedro com a figura do bispo de Roma. Qualquer bom texto da história e de eclesiologia ou dos ministérios mostra isso com objetividade e equilíbrio. Historicamente, o primado de Pedro, chamado a ser serviço de unidade na fé e na caridade, foi a ocasião de muitas reflexões no Oriente e no Ocidente. É difícil discernir em que medida isso se deva às comodidades inadequadas de servir. Por outro lado, Pedro, Paulo e tantos outros discípulos de Jesus deixaram esse legado para nós. Sabemos das fragilidades de Pedro, mas devemos olhar de perto realmente as suas atitudes, palavra de fé, de coragem e principalmente a capacidade de proclamar
o amor a Jesus. E o amor a Jesus foi o que o capacitou para cuidar dos cordeiros, para cuidar do rebanho. Ou seja, na liderança de Pedro está a liderança também de todos nós, lideranças. Quando coordenamos um grupo, uma pastoral, quando estamos à frente de uma ação missionária, devemos realmente ter convicção de quem é Jesus, do projeto de Jesus, e fazer aquilo que Pedro fez, segundo a história. Ele foi morto da mesma forma que o Mestre, defendendo o projeto de Jesus. Todos nós, líderes, também no dia a dia, nos entregamos, somos às vezes crucificados, mas a causa é nobre e porque amamos, estamos capacitados para servir, como Jesus foi o servo dos servos. De Paulo, aprendemos a capacidade de ir mais longe, de enxergar mais longe, de perceber que não está aqui nesse redil e chegar àquelas ovelhas mais afastadas. Para isso precisamos vencer a ideia do preconceito, vencer toda e qualquer ideia que nos barra. E assim, de São Paulo nós aprendemos a entrega, a superação, a conversão, a vida nova. E assim a igreja é feita, querido povo de Deus, por mim, por você, por todos nós. Aprendamos, portanto, de São Pedro e São Paulo. E hoje nós somos convidados a sermos Pedros, Paulos, mas ao mesmo tempo também homens e mulheres que entregam a sua vida pela mesma missão de Jesus. Por isso, Deus nos abençoe grandemente e que a nossa fé seja instrumento de vida nova na vida do nosso povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.